segue o líder, não tem pra ninguém. Flamengo líder do campeonato e a mídia está se rendendo ao time do Flamengo e ao Tite. Ficou interessado, quer saber tudo o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando e nos ajudem com aquele like e se inscrevendo no nosso canal. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Polêmica mesmo, tomou conta do Fla-Flu. O Flamengo é líder do campeonato, venceu por 1-0 a partida. Das rubro-negra, um Fla-Flu onde o Fla foi dominante do início ao fim. Mas que nem por isso deixou de ser polêmico. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Só que para chegar na reclamação de Fernando Diniz, muita bola rolou no Maracanã. Depois de 15 minutos equilibrados, os comandados de Tite passaram a dominar as ações do jogo. Só no primeiro tempo foram 6 finalizações do Flamengo contra nenhuma do Fluminense. A maior parte delas explorando os erros deixados pela zaga tricolor. Situação que se repetiu não só 2, mas 3 vezes na etapa inicial. Lohan também teve a chance de abrir o marcador. Fábio salvou com o pé. Já nos acréscimos, Davi Luiz e Ganso se desentenderam. Um cartão para cada lado. No lance seguinte, o zagueiro do Fla caiu na área e pediu o pênalti que teria sido cometido pelo meia do Flu. A arbitragem mandou seguir. Na volta do intervalo, o cenário permaneceu o mesmo. Ataque contra defesa. Até que aos 36 minutos, Bruno Henrique caiu dentro da área depois dessa disputa com Calegari. Dessa vez, pênalti marcado. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E é mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Pedro, que nada tinha a ver com o lance, chamou a responsabilidade e fez valer a lei do ex. 1-0. Esse foi o terceiro jogo seguido que o Flamengo balançou as redes depois dos 40 minutos do segundo tempo. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas 3 alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso. Acha que acabou por aí? Nada disso. Ainda teve tempo para 2 cartões vermelhos do lado tricolor. Lima, por essa entrada em Ayrton Lucas, e Fernando Diniz, por reclamação. Em relação à expulsão, se você ver ali o que eu falei provavelmente pro Bandeira vai colocar, que eu falei que sempre tem confusão quando ele aparece no Maracanã. E aí foi isso. Eu não teve xingamento da minha parte em relação pro Bandeira, porque o cartão que eu tomei foi por conta da minha forma de abordar o Bandeirinha. E pro Bandeira foi isso que eu falei. Falei assim, toda vez tem confusão. Vocês não foi ver o VAR, não foi ver o VAR, ficou naquilo. E o juiz deu o primeiro amarelo e eu falei, pá, tá me expulsando porque eu tô falando que tem confusão toda vez que você vem aqui, e ele deu o segundo amarelo. Com a vitória, o Flamengo chega a 24 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o tabu no Clássico se mantém. Já são 8 partidas sem perder o Fla-Flu. São 2 grandes equipes. Talvez a equipe que tenha na Libertadores é a segunda ou terceira melhor campanha. Com um extraordinário técnico, há um respeito muito grande. No Fluminense, em 11 jogos do Brasileirão, são 7 derrotas,
3 empates e apenas uma partida vencida. 6 pontos somados e a última posição na tabela. Eu nunca tive na minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. É um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Bom, jogo polêmico por causa desse pênalti marcado e que foi definidor do resultado. O Pedro converteu a penalidade, o Fábio quase com o pé ainda pega. Mas o grande detalhe é esse para você. Você marcaria essa penalidade, sim ou não? Porque eu já ouvi tanta opinião. Quando todo mundo se divide, eu absolvo o árbitro, que nesse caso era o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Assim, a gente, na hora que... o pênalti polêmico. O pênalti polêmico, porque quando eu fui ver a imagem, não tem nada de polêmico. O Bruno Henrique encosta nas costas do menino e empurra ele. Para mim foi falta antes do Bruno. Olha lá. Aí ele acaba pisando. Essa não é a origem do lance, né? A origem do lance é quando o Calegari primeiro empurra o Bruno. Eu acho que o Calegari ele não sentiu que o Bruno estava tão perto. Teve contato. Não, na minha opinião, ele empurrou também. Eu daria esse pênalti. Olha lá agora. Já estou em desacordo. Mas eu ouvi as pessoas falando, o Diniz, vários jornalistas, comentaristas, e muita gente falando que não daria, mas muita gente, principalmente os comentaristas de arbitragem, dizendo que dariam essa penalidade. E para mim começa o lance, primeiro o Calegari, depois vem o Bruno Henrique que encosta nele também, essa disputa por espaço, ele cai e sem querer ele faz o pênalti, mas sem querer também é pênalti. Sim, mas aí, assim, eu fico olhando, né, você falou e tal do Bruno Henrique, eu olhei mais uma vez, ele acaba tropeçando. Primeiro é o Calegari, eu acho que ele nem percebeu que o Bruno Henrique estava tão perto dele, aí quando ele vê, quando ele vê o Bruno Henrique tá se aproximando, ó lá. Aí tá o contato, Aí ele, primeiro é o Calegari, aí depois é o Bruno, aí vem, continua, aí agora o Bruno. Aí o Bruno estica a mão. Aí ele cai. Aí quando ele cai... Então, mas quando ele cai, o pênalti foi aonde? Quando ele cai ou foi no empurrão? Não, eu acho que quando ele cai. Então ele tropeçou, então não foi. Pra mim não, mas se você tropeçar e derrubar alguém, você pode fazer um pênalti também. Será? Pode, claro. Se é pro Flamengo, é pênalti. Agora, eu, honestamente, fiquei impressionada do árbitro não dar um pênalti do Ganso, dois até que ele cometeu dentro da área, na minha opinião, pra cima do Davi Luiz, e nada, o juiz mandou seguir. Então, a gente tá mostrando o lance. A nossa imagem é muito longe, é uma pena, né? Esse aí pênalti. Esse aí foi mais pênalti que foi um pênalti. Então, é isso que eu não entendo. Porque ele pega embaixo, ó. Embaixo é a mão em cima. Olha lá, como é que pode? Então... É um jogo polêmico, sim, mas aí eu vi muita gente falando assim, o VAR não chamou o juiz. O VAR só vai acionar o árbitro quando ele discorda do árbitro, boa. Quando ele considera que a decisão em campo é errada. Como é um lance interpretativo, e esse lance do Bruno Henrique com o Calegari, na minha opinião, ele é interpretativo, o VAR ou concordou ou deixou prevalecer a decisão de campo. Boa. Que é o que normalmente acontece em lances interpretativos. Você tem uma interpretação, eu tenho outra. Isso. Então, esses lances, se o VAR ou não tem uma conclusão, ou concorda, ou ele respeita a decisão de campo, ele vai prevalecer aquilo que foi marcado. Mas é bom você falar, esclarecer isso, porque tem muita gente que está na dúvida ainda. Está pedindo pro VAR chamar. Pro VAR não sei o quê, porque pro juiz ir lá ver. Não é o juiz que vai por conta. O VAR é que chama o juiz caso ele não concorde. Isso. Ele não vai estar de acordo com o que o juiz marcou, ele chama. Vai no monitor, dá uma olhadinha. Mas se o VAR está de acordo, ele não chama. É isso que o pessoal tem que entender. É protocolo. Agora que o Ganso fez os 2 pênaltis no Davi Luiz, isso então, você concorda com isso? Eu fiquei impressionada. Eu acho que ali já começa o erro. Já começa a ter alguma coisa. Então, é difícil apitar um clássico, ainda mais o Fluminense na lanterna do campeonato, o Flamengo brigando pela liderança, que de fato ela veio, mas que é um lance polêmico, lógico que é. E eu ouvi inúmeras manifestações, olhei, revi, e tá difícil de você chegar numa conclusão. Então, eu absolveria o árbitro neste. E a minha conclusão, então, não foi tão absurda assim. Não, claro que não. Não dar o pênalti e optar pela falta. O Diniz também concorda com você, enfim, é complicado. É complicado. Prestem atenção nessas telas. São 2. A primeira, retrospecto de Tite contra o Fluminense desde que ele estreou pelo Flamengo. 3 vitórias e 2 empates. Está invicto contra o tricolor das Laranjeiras, 73% de aproveitamento. Agora essa! Finalizações do Fluminense nos 4 jogos contra o Flamengo neste ano. Na primeira fase do Carioca,
4 finalizações, 2 no alvo só. Perdeu de 2-0. É pouco. 2 finalizações no alvo no jogo inteiro é nada. Nas semifinais do Carioca, não acertou o alvo nenhuma vez. Perdeu de novo. Teve 8 finalizações, mas nenhuma no gol. Segundo jogo das semifinais do Carioca, de novo, não acertou o gol. E ontem, mais uma vez, não acertou o gol, com 2 finalizações no total e mais uma derrota. Então, juntando os 4 jogos, ele acertou 2 no gol do Flamengo. 4 Fla-Flus nesta temporada 2024. O Fluminense acertou o gol do Flamengo 2 vezes. E Fla-Flu à parte, aí falando num sentido mais amplo, o dinizismo já foi muitas vezes criticado, já foi muitas vezes demitido, o Diniz, né, e o seu dinizismo, em momentos em que se questionava muito a defesa. A linha de zagueiros correndo para trás, um time do Diniz, os times do Diniz sendo surpreendidos. Eu acho que dá para criticar os dois agora, a defesa e o ataque. O geral tem que criticar. Mas dessa vez está se chamando muita atenção que não está se pagando na frente, né? Não está. Cadê aquelas triangulações? Tudo bem que os nomes não são os mesmos em muitas partidas, mas a filosofia de jogo sumiu. Não há as triangulações, o time sofre muito para sair jogando, seja dinizisticamente, ou seja, mudando também, em alguns momentos até tentou isso. O Fluminense não consegue sair dessa ratoeira. Ontem eu até nem esperava tanto, sinceramente o Flamengo entra favorito e na amostragem recente é um time melhor que o do Fluminense, até em desenvolvimento de jogo, não estou nem falando dos nomes. Mas podia ter aparecido mais, né? Ter mais presença de ataque, dizer presente no jogo. Está faltando isso, embora eu ache, ao contrário do... No primeiro tempo, vocês não conseguiam chegar nem no meio de campo. Aproveitando... Se não fosse uma tarde ruim do Lohan, elogiamos muito o Lohan aqui nas últimas semanas. Ontem achei que ele foi muito mal. E só o Lohan perdeu 2 gols absurdos. Mas sem a bola ele combateu demais. Roubou muitas bolas lá na frente. Tô dizendo ali Foi um jogo ontem pra matar. De muitos erros do Fluminense. Gerson perdeu o gol, e muitos Bruno erros do Henrique Flamengo. perdeu o gol. O Fluminense errou muito, porque perdeu muitas bolas para o Flamengo no seu campo de defesa. E muitos erros do Flamengo em não aproveitar as chances que o Fluminense proporcionou. O erro do Flamengo era na hora da finalização. Tem que se valorizar também a bela atuação do Fábio. O Fábio ontem, que eu até brinquei, parecia o Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense, que pegava muito com os pés, né? Usava muito os pés. E o Fábio fez 2 defesas com os pés, muito difíceis, e depois quase pegou o pênalti com o pé. Faltou pouco ali, hein? A bola ainda toca no pé dele. Sim. O Fábio ontem, importante estatística, Bel, pela estatística de gols evitados, a melhor tradução seria essa, que é o reverso da estatística da probabilidade de gols marcados, da expectativa de gols. Então, é a expectativa de gols que você evitou. O Fábio evitou 1,2 gols ontem no Maracanã. Pela probabilidade, ou seja, ele teve um bom desempenho, um número razoável, de razoável para bom. Seria equivalente à 12ª melhor atuação de um goleiro no Campeonato Brasileiro. Ele foi bem, ele ajudou o Fluminense, mas isso não tira o demérito dos atacantes do Flamengo, que deveriam ter aproveitado melhor as chances. Ali cara a cara com o Fábio, toca a bola mais alto, tira dele, um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar. Só que do outro lado, o problema é muito pior. O Fluminense vive o pior momento do dinizismo. Quando nada dá certo. Absolutamente nada dá certo. É um time que luta, que briga, e por isso não perdeu o jogo por um placar maior ontem, porque briga muito. Mas técnica e taticamente, o Fluminense é um desastre. É impossível jogar pior do que tem jogado. E é muito difícil. O Diniz, ali, pelas palavras dele, ele está meio que jogando a toalha. Ele falou, estou no limite das minhas possibilidades. Dentro da cabeça dele, do que ele pode fazer, do que ele pode tentar, ele não abre mão das suas convicções. Não tem mais o que fazer nesse time do Fluminense. Outro dia falou assim, eu sei o que eu estou fazendo, estou trabalhando, mas ele falou, estou no limite das minhas possibilidades. E no limite das possibilidades dele, o Fluminense não joga nada. Olha o sacrifício que é sair com a bola. Olha aqui, agora há pouco, Eugênio, quando analisávamos o Palmeiras, você destacou e lembrou
de jogos recentes em que o Palmeiras usou diferentes formas de atuar ou de chegar na frente para ganhar os seus jogos. Um usando umas bolas longas, ontem não conseguiu usar tanto porque o Juventude não deixou. O Diniz só tem essa forma de sair jogando, de tentar agredir o adversário. E se não está dando certo, não muda, então eu vou sair do meu tradicional. Já sabe, né? O Fluminense tem que trocar de técnico. Não vai continuar. Outra coisa. Pera vamos. Peraí. Sim, é isso. Sim. E outra coisa. Porque normalmente tem que dar tempo pro cara trabalhar. Como é que vão demitir o cara que ficou? Não, o Fernando Diniz está há muito tempo lá. E nessa temporada já faz tempo que ele está tentando fazer o time jogar. E o time não joga, então tem que mudar. Vai continuar dessa forma até ser rebaixado? Só vale pro Diniz, então. Não, vale pro... Porque pra você sempre é um crime demitir técnico no Brasil, mas acabei de falar que eu vou sair do meu tradicional. Eu entendo você, Abel. Então me diga, porque o Breler não entende. Então me diga, por que você me entende? É por isso que o futebol brasileiro tá assim. Eu entendo você e eu acho que às vezes você precisa fazer essa reflexão também em outros momentos. Em outras trocas de técnicos que são necessárias. Eu não sou a favor de sair demitindo o técnico à torta e à direito. Como, por exemplo, o Cruzeiro está por fazer. Daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto ou não. O Fernando Seabra faz um bom trabalho. Tem que ser uma alta para ver se realmente esse braço dele tem um impacto ou não. Vamos voltar lá. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Até porque o branco coloca esse braço em cima dele. O branco colocou o braço primeiro no vermelho, né? Isso aí. Aí quando ele perde o tempo da bola, ele perde o desequilíbrio, ele cai. Estamos checando. E aí essa bola ia sobrar para o de vermelho, tá? Com domínio, olha lá, ok? E aí, essa queda causando o seu adversário e causando a infração, ok? Concordam comigo? Aí ele tenta chutar a bola com a perna direita também, tá vendo lá? Aí ele perde o equilíbrio. Ó, nesse momento, ele tenta chutar a bola e perde. E cai, isso aí. Não, é uma disputa pelo espaço. Tudo checado, tá? Ok, tá confirmado. Todo o app checado, pode seguir. Então tá aí a análise do VAR, também a fala do César Sampaio, auxiliar técnico do Tite e do Diniz. Para mim não foi nada. O braço dos dois, eu não vejo falta do Bruno Henrique, porque os dois ficam um com o braço no outro. E depois o cara caiu, tropeçou, a perna dos dois, ali houve um trança-perna ali. Eu não marcaria nada. Eu também não. Eu tô com a teoria da disputa por espaço. Ali alguém lá na legenda fala, não foi... Mas esse no meio de campo, eu tenho quase certeza que quase todos os árbitros seguem o jogo. Não, eu acho que no meio de campo aí que marcariam falta de forma convicta. O cara caiu, mas nem estava olhando pro Bruno Henrique. Marcariam falta de quem? Será que não marcaria a falta do empurrão também? Não, mas independentemente disso, o cara caiu, mas olha, o Bruno Henrique é calçado pela perna do Calegari. Eu não vejo como um trança-pé. É um calço, foi involuntário, ele estava caindo. Mas gerou um prejuízo para o atacante. Estava olhando lá para que bancada? Mas ainda assim, Abel, é um lance difícil, não é um lance fácil, é um lance que permite interpretação e a gente precisa estar aberto a esse tipo de lance. Sim, não foi um absurdo, não. Então porque... Eu acho que não foi, mas... Absurdo não foi, mas pênalti claro, como o César Sampaio falou, também não existe. Exato, mas é isso, é um lance difícil, um lance que dá margem para interpretação. Para você é pênalti? Para mim é pênalti, não enxergo falta no Calegari também, ele usa o braço, o Bruno Henrique usa, ele acaba se desequilibrando... Então, mas ele não se desequilibra por causa desse braço também? Não, mas aí os dois ficam braço, os dois com... Mas o zagueiro numa disputa de bola, ele jamais pode cair, ele precisa ficar em pé. E esse é um fundamento básico do zagueiro. Se ele cai no encontrão, precisa ser uma falta muito clara para um zagueiro cair. Quando ele cai, ali, por mais que ele não tenha intenção, ele derruba o Bruno Henrique. Para mim é pênalti, mas entendo quem não interprete dessa forma. Agora, do lado do Diniz e do Fluminense, acreditar, não, isso daí é um absurdo marcar esse pênalti, isso não existe, não é discussão para isso, é um lance interpretativo, um lance que, se o árbitro não tivesse marcado e justificado, como vocês estão justificando aqui, é do jogo, mesmo com VAR, a gente precisa aceitar que o futebol tem essas nuances. Não, o próprio áudio do VAR tem discursos contraditórios, um fala uma coisa, outro fala outra, tem um lá que fala, disputa de bola, por espaço, que é o que eu acho que houve. E houve um pênalti, na minha opinião,
pênalti do Ganso no Davi Luiz. No Davi Luiz. Inclusive o árbitro foi lá, chamou a atenção, deu cartão amarelo. Isso. E o Ganso continuou segurando e derrubou o Davi Luiz mais 2 vezes. Eu não sei se vocês concordam. Nesse momento... Eugênio, fale desse lance do Ganso e do Davi Luiz e depois do pênalti marcado, por favor. Sua opinião. Eu marcaria pênaltis nos 2 casos. Eu acho que tudo que envolve o Flamengo, ainda mais o Flamengo que é líder do campeonato, gera mais barulho do que o normal. Por exemplo, eu gritei aqui no meio de semana pelo pênalti marcado a favor do Cruzeiro contra o Fluminense. Para mim, absurdo. Porque o Thiago Santos estava com a mão junto ao corpo, a bola bateu na mão dele e marcaram um pênalti. Achei que o Fluminense foi muito prejudicado naquele lance no jogo com o Cruzeiro, embora tenha mais uma vez jogado mal e merecido perder. Ontem, para mim, houve pênalti do Ganso no Davi Luiz. O árbitro conduziu muito mal, porque ele já tinha dado cartão para os dois num encontrão ali na entrada da área. Depois se bateu, nesse encontrão. Depois seguiu a jogada e o Ganso continuou agarrando o Davi Luiz e trombando com ele, puxando. E o árbitro mandou seguir como se nada tivesse acontecido. Mas essa é uma outra questão. No lance do pênalti, para mim, num primeiro momento ali há uma disputa por espaço, braço com braço. Eu acho que começa o erro do Fluminense em deixar o Calegari para marcar o Bruno Henrique. O Calegari tem meio metro, o Bruno Henrique é muito mais rápido, muito mais alto, muito mais forte com ele. Num jogo de corpo a corpo ali, ele vai levar vantagem na disputa por espaço. É natural, é do jogo. E o Calegari, quando cai, ele levanta os pés para trás e derruba o Bruno Henrique. Se foi proposital ou não, eu não sei porque não sou o Calegari. O fato é que os pés dele, quando levantam para trás, derrubam o jogador do Flamengo que estava entrando com condição de finalizar para fazer o gol. Então, para mim, é pênalti. Essa história que você falou, Abel, ele estava olhando para o outro lado. Mesmo que ele estivesse olhando para o outro lado, ele sabia que tinha o Bruno Henrique ele passando do lado dele. Ele já estava na disputa de bola, ombro a ombro com o Bruno Henrique. Ele cai e, quando cai, os 2 pés dele sobem, justamente encontrando o Bruno Henrique. Se ele quis fazer ou não, só ele pode dizer, ele dificilmente vai dizer que quis. Foi pênalti, mas para mim é pênalti. E eu acho que a discussão só existe porque envolve um Flamengo líder do campeonato. Não. É óbvio que sim. No meu caso, não. Mas é um lance... O tamanho da discussão, a discussão existe. É um lance, como disse o Breiner, interpretativo, você pode interpretar de uma maneira ou de outra. Só que ganhou um volume, ganhou uma dimensão, porque você vê torcedores de todos os outros clubes questionando o pênalti. Não apenas questionando, mas dizendo que é um absurdo, que tal. Aí é um exagero. Então, por quê? Porque é um Flamengo que está incomodando. É um Flamengo que está vivendo um momento que se esperava de baixa, porque tem 5 jogadores só servindo as seleções da Copa América, fora os outros desfalques por lesão. Em 4 jogos ganhou 3 e empatou 1. Empatou 1 no último minuto lá contra o Atlético Paranaense. Então, se imaginava que muita gente que torce contra achava que esse é o momento do Flamengo perder os pontos. E ele está ganhando jogos. Ganhou do Bahia, dificílimo jogo no meio de semana. Ganhou um clássico contra o Fluminense, mesmo que o Fluminense jogando muito mal. É sempre um jogo que o Flamengo tem dificuldades. Então, eu acho que se deu uma dimensão maior ao pênalti do que normalmente tem, porque justamente é muita gente torcendo contra o Flamengo, como seria o contrário também, né? Se esse pênalti fosse para o outro lado, a torcida do Flamengo, que é muito grande, estaria reclamando também uma barbaridade, porque é um lance interpretativo, e quando é interpretativo, normalmente as pessoas interpretam a favor do seu interesse, da sua torcida. Mas antes de tudo, o pênalti decidiu o jogo, isso o Diniz tem razão. O Flamengo foi melhor, o Flamengo podia ter virado, ganhando de 3, tem uma outra possibilidade de pênalti para o Flamengo, que aí eu também daria. Pelo que foi o jogo, mas o Flamengo poderia ter vencido, o Fluminense não. É verdade, mas que foi por linhas tortas. No máximo ele evitou o empate, né? Porque o Fluminense não chutou no gol. Mas foi por um pênalti discutível. E nessa sequência do Flamengo, o Flamengo também teve um jogo muito difícil em que conseguiu um empate no finalzinho contra o Atlético Paranaense. Sim. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o Fluminense com um vareio de bola, tá? Com um vareio de gols perdidos. O Flamengo que merecia ter saído desse jogo vencendo por 4-0 no mínimo, tá? O time do Fluminense. O time do Fluminense tomou um sacode, tá? Do Flamengo. Muitos dizem que a posse de bola do Fluminense, mas o Fluminense tinha posse de bola, mas não sabia trabalhar com a bola. O Flamengo, com menos posse de bola, teve muito mais chances, perdeu muitos gols.
O Tite deu um nó tático no Diniz. O Diniz não fez nada. Os caras não conseguiram. Passou o primeiro tempo todinho. Passou mais da metade do segundo tempo sem os caras darem um chute ao gol. Você sabe o que é isso? Um time de futebol como esse não conseguir dar um chute ao gol. O Rossi, quando pegava na bola, é porque os caras tocavam a bola pro Rossi, tá certo? Os caras tocavam a bola pro Rossi. Aí sim é que o Rossi pegava na bola, batia um tiro de meta, algo assim. Mas, meus amigos, o time do Flamengo amassou o time do Fluminense, pra falar a verdade. Muitos vão dizer, não foi isso tudo, não foi pra isso. Foi sim. O time do Flamengo amassou o time do Fluminense, tá? Afundou ainda mais o time. Muitos se questionam se realmente foi pênalti, se não foi. Na minha opinião, foi pênalti sim, tá? E outra, no finalzinho do primeiro tempo, teve uma agressão do Ganso em cima do Davi Luiz. Só quem é cego que não vê uma coisa dessa. Só quem é um anti e burro não vê uma situação dessa. O Davi Luiz foi agredido, foi puxado pelo cabelo. Aqui, ó, imagina a dor que esse cara sofreu, mano. E o juiz não deu nada. No segundo tempo, deu o pênalti, que realmente foi pênalti. E o Flamengo se consagrou vencedor, saiu com mais 3 pontos e afundou ainda mais o lanterna do campeonato. E vocês, o que é que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!